Bora então falar das últimas do Tricolor, porque a terça-feira está sendo quente, meus amigos. É Clássico Grenal na próxima fase da Copa do Brasil e o Clássico Grenal já está mexendo com os bastidores. É claro que mexeria, o Clássico Grenal é diferente, principalmente numa competição de mata-mata. O Grêmio já enfrentou o Internacional em algumas oportunidades em competições neste estilo. Já foram 2 decisões na Copa Sul-Americana, uma em seletiva de Libertadores, uma na Copa do Brasil e uma também no Campeonato Brasileiro, na época ainda que não era, na verdade, né, os pontos corridos. A última vez que o Grêmio enfrentou o rival na Copa do Brasil, e única, né, foi em 1992. Foi o único confronto entre Grêmio e Internacional pela competição, foi nas quartas de final daquele ano, né, 1992, e esse jogo acabou sendo decidido nos pênaltis. O Grêmio recebeu o rival no Estádio Olímpico, empatou em 1-1 no jogo de ida, e no jogo da volta aí a coisa foi complicada. O Grêmio empatou em 1-1 no Beira-Rio, mas perdeu por 3-0 nos pênaltis, fazendo com que o rival passasse para a próxima fase da competição. Mas fato é que isso aí foi há muito tempo atrás e agora o jogo é diferente. Agora a questão é diferente. E eu vou dizer pra você, tá? Eu tô confiante. Eu já acreditava que daria Grenal. Eu falei isso aqui nos últimos vídeos. Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Eu já tava com aquela coisa, olha, vai dar Grenal. Veio o Clássico Grenal. Só que eu não esperava que ia vir tanto clássico nessa Copa do Brasil, né? Não sei o que aconteceu aí, mas a CBF se passou dessa vez, né? É São Paulo é Santos e Palmeiras, é Atlético e Cruzeiro, agora Grêmio e Inter, enfim. Então a CBF foi muito além. Mas, voltando pro nosso conteúdo local, o Clássico Grenal ele já começou a movimentar os bastidores da dupla, tá? O presidente Alessandro Barcelos, presidente do rival, foi questionado lá na CBF sobre contratações e ele já falou que o Inter está se movimentando, que deverá ter algumas contratações aí nos próximos dias. A movimentação já está acontecendo. Inclusive, um dos jogadores do qual eles fizeram propostas e estão tentando trazer para o Beira-Rio é o Nicolas Eliasson. Lembra? O sueco brasileiro, aquele que o Renato pediu um tempo para o Grêmio. O Grêmio foi lá, tentou a contratação, na época não conseguiu a liberação dele junto ao AEK da Grécia. Então, aliás, faça um exercício. Você deve lembrar desse jogador. Se você acompanha o Grêmio assim, você deve lembrar. Nicolas Eliasson, sueco brasileiro, tem parentes no Brasil, joga no AEK da Grécia, aquela coisa toda, né? O Grêmio tentou a contratação desse jogador por 2 ou 3 oportunidades. E aqui, meu Deus, nossa, um jogador que não serve pra nada, que isso, que aquilo. Aí vem agora o comentário de alguns colegas aí sobre o atleta. Nossa, uma baita contratação, porque o Inter está buscando um jogador interessantíssimo, que não sei o quê. Engraçado que quando é para um lado a coisa é maravilhosa, para o outro sempre gera problema, né? Mas é interessante a gente acompanhar essas questões, porque o futebol tem essas respostas, né? Mas fato é, eles estão buscando movimentações no mercado. Rafael Lima foi o representante do Grêmio lá na CBF. E ele foi questionado pelo Tiger Junk, repórter lá do Debate Raiz, sobre contratações. E o discurso mudou. E esse é o ponto interessante. O discurso mudou. Há cerca de 2 semanas, Paulo Pelaipe, nos bastidores ali da zona mista, conversando com os jornalistas, disse, a janela do Grêmio fechou, essas foram as contratações do Grêmio, as movimentações, o Tricolor não deverá fazer contratação. No final de semana passado agora, contra o São Paulo, depois do jogo contra o São Paulo, Rafael Lima foi questionado sobre possibilidade de contratações, né? Foi questionado pelos colegas que lá estavam, e ele disse, foi enfático, o Grêmio não deverá buscar mais ninguém nessa janela de transferências, a janela está fechada, o Grêmio não vai buscar ninguém, até porque os jogadores que estão aí deverão ser o suficiente, ou algo do tipo dessa linha, assim ele falou. Hoje o discurso foi diferente. O Grêmio está atento às movimentações de mercado, vai conversar, vai ver se precisa alguma coisa, se for necessário o Grêmio vai sim buscar algum reforço, o Grêmio está olhando, está atento a todas essas movimentações. Sabe com quem foi a primeira conversa do Rafael Lima no momento em que foi sorteado o rival como próximo adversário na Copa do Brasil? Ele mesmo disse,
Primeiro contato foi com alguns colegas do clube e tal, onde alguns estavam apostando quem seria o próximo adversário, aquela coisa toda. E Paulo Pelaipe, executivo de futebol do Tricolor. É interessante. Os discursos já estão mudando. Há uma possibilidade daqui a pouco do Grêmio encontrar uma contratação por aí, há um reforço daqui a pouco para o meio campo, lembrando que agora o Grêmio não terá o Pérez, que até então tinha sido contratado para poder ser uma alternativa na camisa 5, o jogador que acabou não correspondendo foi emprestado no início desta semana, o garoto Zorteia vem sendo preparado para ganhar oportunidades com a saída do Pérez, mas há sim uma grande dúvida quanto ao Zorteia, quanto ao que ele pode apresentar de futebol para o Tricolor. O Grêmio está atento ao mercado, gente. O Grêmio está atento ao mercado e poderá sim surpreender nas próximas 2 semanas, né? Antes desse jogo contra o rival, que deve acontecer na última semana de agosto e na primeira semana de setembro, database dia 26 de agosto, dia 2 de setembro. Primeiro jogo no estádio Beira-Rio, segundo jogo na nossa arena, como você já deve saber. É interessante, né? Mas tem outro detalhe importante, outra movimentação de bastidor que já está acontecendo. O Grêmio deverá ir à CBF pedir a arbitragem de fora do Rio Grande do Sul. O Grêmio não quer árbitro gaúcho no confronto contra o rival. Inclusive, já há informações de bastidor de que o Internacional deverá se juntar ao Grêmio neste pedido e também pedir a arbitragem de fora do estado. Algo que já aconteceu em alguns clássicos passados, deverá se repetir mais uma vez. Pedido por árbitro de fora do Rio Grande do Sul. Interessante a gente acompanhar esses movimentos e ver o que a CBF vai tomar de decisão, tá certo? A gente vai acompanhando os desdobramentos dessa história toda, mas fato é que o clássico Grenal mexeu demais, está mexendo demais com os bastidores da dupla Grenal. Eu quero avançar contigo para falar sobre contratações, porque o scout das categorias de base do Tricolor concretizou a contratação de 3 jovens talentos do futebol equatoriano. Um deles tratado como uma grande pérola pelos olheiros que analisam os talentos aqui da América do Sul. Deimar Borja, de 16 anos. Deimar Borja. Ele joga na seleção equatoriana de base, estava no radar de algumas equipes de fora, inclusive, um jogador que é tratado como a grande joia do futebol equatoriano neste momento, do futebol sul-americano. Os outros 2 jogadores são zagueiros, Maicon, de 17 anos, e Facundo, de 18 anos, inclusive já pode atuar no sub-20 do Grêmio aqui, todos eles também do interior do Equador. É importante que se diga que o jovem meia, né, o Deimar, não é Neymar não, é Deimar Borja, ele tem 16 anos, ele só pode trocar de clube, né, vir para um clube de fora, no caso do seu país, quando ele completar 18 anos. Mas o fato é que o Grêmio já está fazendo toda a questão de adaptação, já trouxe o jovem para conhecer aqui as categorias de base, aquela coisa toda, e em breve ele deverá se transferir aqui para o Grêmio quando ele completar 18 anos, tá? Grande joia do futebol equatoriano. Todos os olheiros estavam de olho nesse jogador. Parece que o Grêmio está se mexendo, se movimentando para tentar trazer jogadores da base de outros países antes que outros vão lá e busquem, né? É assim, não adianta tu querer contratar esses jogadores depois que eles já estiverem num Palmeiras, num Flamengo, num River, num Boca. Tu tem que encontrar eles lá na fonte. E é isso que o Grêmio está tentando fazer. Base é isso, né? É o Grêmio arriscando, tentando construir e manter a sua SAF, né? Que é a categoria de base. Grande abraço, até a próxima. Não esquece teu like, hein? Tchau.